para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, eu sou pesquisadora de nutrição, sou também empreendedora, sou graduanda em nutrição, estou no 7º período e há muitos anos eu venho estudando a ciência dos alimentos e também sou uma mulher ex-ansiosa. Por que eu sou ex-ansiosa? Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês o porquê que eu sou ex-ansiosa e a partir daí como é que surgiu todo. Eu ajudo mulheres a se libertarem da ansiedade, assim como eu, de uma vez por todas, né? Com a combinação e preparo dos alimentos corretos. E através dessa combinação dos alimentos corretos, é possível sim amenizar e até mesmo se libertar da ansiedade com ou sem uso de fármacos, de remédios farmacológicos. E sem que, para isso, fiquem enlouquecidas na cozinha. E o tema da live de hoje é como um intestino irritado pode deixar, sim, você ansiosa. Quando a gente traz isso para a luz da consciência, coisas que a gente nem sabe, que não sabe, a gente tem a oportunidade de dar o primeiro passo para a mudança. Então, é dessa maneira, quando a gente traz a luz da consciência, a gente dá o primeiro passo para a mudança. Então, hoje, aqui nessa live, você vai ter a oportunidade de entender essa correlação dos níveis de ansiedade, estresse e até mesmo depressão com tudo que você come e como é que a interação desses alimentos com tudo que você come ele funciona no seu intestino, como é que o seu intestino ele reage aos alimentos que você consome e através dessa interação alimento-intestino, como é que o intestino ele se comunica com o seu cérebro e a partir daí tem toda uma resposta do seu cérebro para as suas emoções. Parece meio complexo, mas eu vou destrinchar isso ao longo da live. Não é nada complexo, eu trouxe aqui para vocês exemplos. Eu só quero realmente que as pessoas saibam como essa relação corpo, mente, intestino, cérebro, ela funciona e é realmente fantástica que saibamos disso para que a gente possa fazer as escolhas, as melhores escolhas possíveis. Então, só para ilustrar aqui esse dado, você sabia que atualmente 1/4 das mulheres toma medicamento, 1/4 das mulheres, na idade aí de 25 a 45 anos, e essa idade até diminuiu, né, porque antes era de 35, agora passou para 25 anos, realmente é um dado mais atual aí, então assim, 1/4 das mulheres toma medicamentos fortes para tratar sintomas de ansiedade e depressão. Então, agitação interna, cansaço, baixa libido, problemas com memória, irritabilidade, insônia, sensação de desespero, opressão, falta de rumo, tudo isso também está ligado à ansiedade. São sintomas de ansiedade e muitas mulheres fazem uso de fármaco para poder controlar esses sintomas. Só que quando a gente, ou uma pessoa, uma mulher, faz uso de fármacos para controlar esses sintomas, ela não está indo no problema central, ela não está indo na raiz do problema. E como é que trata isso na raiz do problema? Tratando a maneira que você escolhe tudo aquilo que você vai consumir, tudo aquilo que você vai levar ao seu corpo. Então, tudo que você escolhe para comer tem uma interação no seu intestino. E essas interações, elas vão estar diretamente ligadas às suas emoções, a seu estado de positividade e clareza mental e ansiedade e até mesmo num estado, quando você está consumindo alimentos que são mais inflamatórios, isso tem correlação sim também até mesmo com a depressão. Então isso realmente é muito sério. E como é que isso se desenrola, né? Como é que a gente percebe essa interação intestino, cérebro e as escolhas alimentares que a gente faz? Eu vou falar ainda sobre isso nessa live, acompanhe aqui, tá bom? Mas antes eu quero dizer que eu não vou falar sobre
medicamentos, né, para ansiedade e depressão, não está sobre a minha ossada, digamos assim, não vou falar sobre isso. E eu também não vou falar sobre doenças do intestino, não é sobre isso essa live. E eu vou falar, sim, das interações dos alimentos que você pode estar consumindo hoje, que podem, sim, estar surtindo efeitos nos seus níveis de ansiedade. E como, ao deixar de consumi-los, você pode estar melhorando os seus níveis de ansiedade, você pode melhorar o seu nível de ansiedade, você pode diminuir o seu nível de ansiedade, sim, é bem possível, até porque é bem conhecido na ciência que o nosso intestino, ele é tido como o nosso segundo cérebro. Imagina só, um segundo cérebro no nosso corpo. Então, realmente, a gente não pode negligenciar esse intestino. Eu sou realmente muito apaixonada, desde, assim, do meu primeiro período na faculdade, eu sempre fui muitíssimo apaixonada pelo intestino, realmente. É uma paixão que eu tenho. Pelo intestino, pela ciência do intestino. Há muitas coisas interessantíssimas sobre a ciência do intestino, como é que ele reage e como é que ele interage na nossa proteção. Eu vou falar ainda sobre isso, tá bom? Então, por que eu tô fazendo isso? Primeiro, eu já falei aqui, eu sou muito apaixonada pelo intestino. Realmente é fantástico. Quando eu comecei a explorar realmente essa correlação do intestino e cérebro, eu fiquei apaixonada em entender como que a gente possui todo um ecossistema no nosso corpo de micróbios. A gente tem hoje mais de 90 trilhões de micróbios, são realmente muitos. Há um tempo atrás era dito que a gente tinha, para cada uma célula, a gente tinha 10 micróbios. Hoje, a ciência moderna já meio que voltou atrás e diz que a relação é de 1 para 1, então a gente tem a mesma quantidade de células para micróbios. Mesmo assim, são muitos, e a grande parte desses micróbios estão no nosso intestino. E aí, como é que funciona essa interação dos nossos micróbios, da nossa microbiota, como é assim chamado esse ecossistema? Ela funciona como um mecanismo de defesa, então todo o nosso sistema imunológico, ele começa pelo nosso intestino. Então, se você não sabia disso, sim, o nosso sistema imunológico, ele começa pelo intestino. Então, ao tratar o seu intestino, você melhora também o seu sistema imunológico. E como é que a gente começa a tratar isso? Eu vou falar ainda sobre isso na live, os alimentos que a gente trata, mas como é que essa relação, ela ocorre da ansiedade? Júlia, como é que você está me dizendo que um intestino irritado, ele vai me causar mais ansiedade? Bom, a princípio, a nossa microbiota, ela funciona como um mecanismo de defesa. Imagina que você possui uma casa e essa casa você quer instalar uma cerca elétrica. E essa cerca elétrica, você coloca ela para quê? Você coloca ela para um mecanismo de defesa contra possíveis invasores da sua casa, certo? Você coloca essa cerca elétrica e assim você fica tranquilo que se houver algum invasor, alguma tentativa de invasão, você vai ter a sua cerca elétrica ali funcionando e ela vai impedir que um invasor entre na sua casa e cometa algum tipo de crime ou ofereça algum perigo para você ou a sua família. A mesma coisa funciona com a nossa microbiota no nosso corpo. Ela funciona também como uma cerca elétrica no nosso corpo. Então, ela tem lá a sua camada epitelial, né, que a gente chama, que assim chama, e ela funciona como uma cerca elétrica. Então, ela fica ali e ela impede que invasores, que patógenos entrem no nosso corpo e aí ofertem mal para a gente. Então, quando ela está bem fortalecida,
ela vai ficar ali como uma cerca elétrica a todo vapor, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar, como uma fortaleza mesmo. Ela não vai deixar ninguém entrar ali. Então, ela é o nosso principal sistema ali de defesa, é a nossa microbiota. Então, por que é importante a gente desenvolver ali um sistema de defesa muito forte? E por que ela está associada diretamente com os nossos níveis de ansiedade? Além disso, desse sistema de defesa, dentro da nossa microbiota é gerado vários neurotransmissores lá dentro da nossa microbiota, que ocorre muita coisa, tá, gente? Muita coisa mesmo. Neurotransmissores muito importantes, que sem eles a gente fica realmente muito ansioso. Eu vou citar 2 nomes aqui. A ideia não é que vocês memorizem, mas só que vocês tragam à luz da consciência. Que quando a gente não oferece os alimentos corretos, a gente tem uma baixa produção desses neurotransmissores. E quais são eles? GABA e serotonina. São principais 2 neurotransmissores que, quando não bem estimulados, acarretam num estado de ansiedade, estresse e até mesmo depressão. E aí, você deve estar se perguntando, mas Júlia, como é que eu vou saber se eu tô assim, por causa do meu intestino? Eu vou falar aqui se você pode estar assim ou não. Você pode estar se perguntando assim, Júlia, mas aí o que eu vou comer? O que eu não vou comer? Será que então tudo que eu tô comendo tá fazendo mal pro meu intestino? Calma, vamos lá, vamos destrinchar isso por partes. A primeira ideia é a seguinte, para a gente entender, você já entendeu aqui comigo agora que a gente tem uma microbiota, né, que é repleta de micro-organismos. E esses micro-organismos são nada mais, nada menos que bactérias. E a gente tem bactérias benéficas e algumas bactérias que não são tão benéficas assim. Mas está tudo bem, elas vivem ali em boas interações. O problema acontece quando essas bactérias que são maléficas ao nosso organismo, elas estão em excesso. E por que elas ficam em excesso? Elas ficam em excesso quando comemos alimentos altamente inflamatórios. E quais são esses alimentos? Alimentos industrializados, álcool em excesso, até mesmo tabaco. A pessoa não dorme direito. Então, alimentos industrializados, eu poderia dizer que seria o pior, realmente. Açúcar em excesso, alimentos refinados, né, que acabam virando açúcar, esses são realmente os piores alimentos para os nossos micróbios intestinais. E aí, o que ocorre aqui dentro é que essas bactérias que são maléficas, elas se alimentam desses alimentos inflamatórios, elas crescem e elas deixam de reproduzir esses neurotransmissores que são tão importantes para deixar o nosso nível de ansiedade baixo, para deixar a gente no estado de humor sereno, para deixar a gente no estado de positividade constante. Então, essa seria a principal causa desse desbalanço. Então, quando há um desbalanço na nossa microbiota, há, sim, uma baixa produção desses neurotransmissores. Então, é importante que você compreenda isso para que, quando a gente traga a luz da consciência, a gente dê o primeiro passo para a mudança, ok? Então, você deve estar se perguntando assim, ai, Júlia, mas será que eu não vou poder comer mais nada, assim, que é gostoso? Não, primeiro a gente precisa entender como é que a gente cuida da nossa microbiota e como é que a gente pode deixar comer nas horas certas. Então, como é que a gente vai cuidar da nossa microbiota?
Bom, alimentos que são fermentáveis, né? Que são os alimentos ali. O iogurte, por exemplo. O iogurte natural, que é aquele leite e fermento, é uma excelente opção de alimento para a nossa microbiota. Você pode estar consumindo todos os dias. Ele realmente é muito bom e ele já possui diversos estudos, alimentos fermentados. Há diversos estudos que diminuem, sim, a ansiedade, níveis de ansiedade e depressão. Já existem diversos estudos randomizados, inclusive, que são estudos bem sérios, feitos em pessoas, que são avaliados em pessoas. E, então, kombucha, hoje já se fala muito em bebidas fermentadas. Se você não tem a oportunidade de comprar uma bebida fermentada, hoje é possível estar fazendo em casa uma bebida fermentável. É possível você estar comprando as cepas e até mesmo recebendo de doação no Mercado Livre, é possível encontrar. Então, é bem possível, sim, você estar alimentando a sua microbiota a partir de alimentos fermentáveis. Então, a opção que eu adoro, que eu super indico, é o iogurte natural, que é só leite e fermento. Pode, sim, estar consumindo todos os dias. É uma excelente opção, barata, para quem não tem a oportunidade, a condição de estar comprando aí um prebiótico, um probiótico de farmácia ou de um manipulado, tá bom? Então, você deve estar se perguntando, mas Júlia, tá, eu vou consumir um medicamento, eu vou consumir, ou melhor, esses alimentos que são fermentáveis, vou começar a cuidar da minha microbiota, mas e aí o que eu vou fazer depois? Eu não vou poder consumir nada porque vai afetar. Como é que eu como ansiosa, como é que eu vou poder tratar melhor isso através do meu intestino? Bom, você deve estar se perguntando que os alimentos que são probióticos, eles são mais caros. Eles são mais caros, o que pode ser mais caro são os manipulados. Mas, como eu acabei de falar agora, não necessariamente. Os alimentos probióticos, que são aqueles fermentáveis que possuem bactérias naturais em decorrência da própria fermentação do alimento, esses sim, você vai estar consumindo, vão ter cepas, que a gente chama em menor quantidade, mas tudo nós somos o que nós fazemos repetidamente, certo? Então, eu consumo iogurte natural todos os dias da minha vida, consumo todos os dias da minha vida. Eu garanto a você que se você consumir um iogurte natural todos os dias, o seu intestino vai funcionar, que é uma maravilha. Não precisa você comprar aquele da propaganda super caro, não precisa. O iogurte natural, ele é simples, ele é barato, ele vai funcionar no teu intestino e ele é ótimo para as bactérias, elas realmente gostam, e é uma maneira de você se cuidar da tua saúde, e é comprovadamente benéfico também para a diminuição do teu intestino, ou da sua ansiedade, desculpa. E sim, você pode estar consumindo as suas coisas gostosas, que todo mundo, eu sempre falo isso aqui, a alimentação, a gente não precisa se privar do que a gente gosta, a gente pode estar, sim, consumindo nos fins de semana a nossa pizza, a nossa torta, a gente não precisa se privar da nossa vida social, né? Nós somos seres sociais, então a gente não precisa se privar. Então, tudo, volto a dizer, é o que fazemos repetidamente. Então, cuidar da nossa microbiota é também um ato de autocuidado, mas a gente precisa saber primeiro como escolher esses alimentos. Então, você pode sim continuar consumindo as coisas que você gosta, mas é preciso que você saiba que não em excesso. É preciso dar prioridade na maior parte do tempo para as coisas que vão ser benéficas para a sua saúde, porque isso vai afetar diretamente os seus níveis de ansiedade. E é para isso que você está aqui me assistindo, você quer diminuir o seu nível de ansiedade. Então, tudo começa pela alimentação. A nutrição, ela é muito poderosa, ela não precisa ser cara, e ela pode ser, sim, muito curativa, desde que você faça isso de uso frequente, tá bom?
Eu acho que, agora falando um jeito assim errado, que as pessoas poderiam estar executando isso, eu vejo muitas pessoas negligenciarem isso, a alimentação, e sempre colocarem isso como uma. Como é que eu posso dizer? Colocarem isso como uma responsabilidade de terceiros. A nossa saúde, ela não pode ser terceirizada. Acho que essa seria o meu principal ponto aqui. Nossa saúde não pode ser terceirizada. Às vezes a gente fica no telefone, no Instagram. Às vezes a gente fica fazendo qualquer coisa assim tão irrelevante que a gente poderia estar estudando um pouco melhor sobre nutrição. A gente poderia estar preparando a nossa própria comida. A gente poderia estar bebendo mais água, a gente poderia estar fazendo tantas coisas que cuidariam melhor do nosso corpo, e às vezes a gente negligencia isso. Às vezes a gente quer terceirizar, às vezes a gente quer inventar desculpas, dizer que não tem tempo. Não ter tempo é a principal causa que eu escuto mais as pessoas falando. Olha, eu vou te dizer aqui agora uma realidade dura de ser dita e dura de ser ouvida. Não é dura de ser dita, mas é dura de ser ouvida. Tempo é questão de prioridade. Então, se você não prioriza a sua saúde, você vai estar à mercê das consequências. Então, assim, priorizar a sua saúde é dar tempo, sim, para o que é mais importante, que é você. Então, é para isso que você está me assistindo. Você quer, sim, se livrar da ansiedade. Então, o melhor jeito de fazer isso é começar a implementar em pequenos passos as dicas que eu vou dar aqui para você agora. Então, hoje, o nosso tema da live é sobre como essa relação do intestino e o cérebro afeta diretamente os seus níveis de ansiedade. Então, eu vou passar aqui uma listinha de alimentos que vocês podem estar consumindo já a partir de agora. Dá para você ir lá no supermercado agorinha mesmo. São alimentos fáceis, baratos, que eu tenho certeza que se você começar a consumir, e alimentos que eu também vou te dizer aqui, que você pode começar a diminuir e, se possível, até deixar de consumir, eu tenho certeza que você já vai perceber um nível bem melhor de ansiedade, você vai perceber que o seu estado de positividade vai melhorar, porque a nutrição, ela realmente é muito poderosa, e as pessoas, quando elas começarem a perceber isso, vai ser realmente muito magnífico, porque aí vai virar um looping de positividade e de saúde e de autocuidado. E é para isso que eu tô aqui, para fazer esse movimento crescer. Então, vamos à listinha aqui que eu vou passar para vocês. Então, quais seriam os alimentos probióticos, né? Primeiro, só para deixar aqui bem claro, os alimentos probióticos são aqueles alimentos que passam pela fermentação natural, né? O pão de fermentação natural, ele não funciona como um alimento probiótico, tá? Ele tem ali uma fermentação própria dele, mas ele não vai funcionar no nosso intestino como uma fermentação natural, não. Para o nosso intestino, ele não vai funcionar assim. Mas, como eu já falei, eu vou repetir aqui, toma nota, isso é bem legal, isso pode ser para uso contínuo, para a sua vida, veja como um autocuidado para a nossa cerca elétrica, que eu falei aqui, né? Kombucha, hoje é possível a gente encontrar ali essa bebida fermentável. Para quem não tomou kombucha, ela lembra muito, assim, um champanhe. Ela lembra muito um champanhe. E iogurte natural, picles, que é fermentável também, o kefir, esse você consegue até encontrar no Mercado Livre. O kefir, você faz uma bebida fermentável em casa mesmo. E para quem é intolerante à lactose, o próprio iogurte de coco, você consegue estar também usufruindo de uma bebida
probiótica através do iogurte de coco e não vai estar consumindo a lactose, tá? E aí, quais seriam os alimentos pré-bióticos? Qual que é a diferença, né? Os alimentos pré-bióticos são alimentos que as nossas bactérias gostam de se alimentar. E aí é como se a gente estivesse dando a refeição delas ali, das bactérias, né? Quando a gente alimenta elas com os alimentos corretos, elas se reproduzem. E ao se reproduzirem, a gente vai também expandir esse ecossistema de maneira positiva, né? E a gente também vai aumentar a nossa síntese de neurotransmissores, né? Que são o GABA e a serotonina. E logo a gente vai ter níveis de ansiedade bem menores, né? A gente vai ficar muito mais serena. E é isso que a gente quer. Então, os alimentos prebióticos são alimentos ricos em inulina, que é um tipo de fibra. Então, quais seriam eles? A aveia, que eu sempre falo aqui, é uma fibra, a semente de linhaça, a banana, o inhame, o alho, a cebola. E tem um outro alimento aqui que eu gosto bastante também, que está bem conhecido ultimamente, que é a biomassa de banana verde. Ela contém um tipo de amido resistente, que é um tipo de fibra que ela chega intacta no nosso intestino. E que quando ela chega lá, as bactérias benéficas, elas gostam bastante e elas acabam sendo alimentadas de maneira bem assim saudáveis. Então, eu recomendo bastante a biomassa de banana verde, que é um tipo de amido resistente. Eu recomendo bastante. Então, assim, os alimentos que são mais inflamatórios, eu vou repetir aqui, que você deve evitar. Você, uma mulher ansiosa, que quer evitar, que quer diminuir a sua ansiedade. E como através dos alimentos você pode estar agora já implementando, deixar diminuir, pelo menos, e já introduzir na sua rotina alimentar essa listinha que eu passei aqui, e você já diminuir a quantidade de açúcar refinado. Então, pães refinados, bolo, biscoito. E aí, que tal a gente substituir por macarrão integral? A gente vai consumir o pão integral, se possível 100% integral, né? Aveia, você pode estar fazendo uma panqueca de aveia com ovos, que é uma opção legal para substituir o pão também. Então, o mais importante aqui é a gente trabalhar esse controle de açúcar. Quem é ansioso, eu sempre falo aqui nas lives, é importantíssimo trabalhar esse controle de açúcar no sangue, que também vai ser muito importante para o intestino, tá? Então, essa é a minha dica de hoje, dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem quiser compartilhar, pode compartilhar, fica à vontade para compartilhar. E quem quiser deixar comentário, perguntas também, é só deixar aqui e depois eu posso estar respondendo também, tá bom? Um beijo